Olá, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu faço parte da equipe de vídeos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre pilhas, corrosão de metais e eletrólise. A pilha, ela foi criada pelo cientista Alessandro Volta na época de 1800. Ela tem esse nome porque ele utilizou discos de zinco e cobre empilhados em uma grande coluna que ele denominou que aquilo seria chamado de pilha de discos. A pilha, ela é um dispositivo capaz de produzir uma corrente elétrica, no caso, energia elétrica, a partir de duas reações. A oxidação, que é a capacidade do material de perder elétrons, e a redução, que é a capacidade do material de ganhar elétrons. Na pilha, os elétrons sempre partem de um ponto, no caso, e chegam a outro, formando uma corrente elétrica que é capaz de fazer funcionar diversos dispositivos eletrônicos. A pilha é composta por três componentes. O ânodo, que é sempre o polo negativo da pilha, ele vai sempre sofrer a oxidação, no caso, perder os elétrons, e é sempre chamado de agente redutor. Nós temos o cátodo, que é o polo positivo da pilha. Ele sofre a redução, no caso, o inverso do ânodo, que sofre a oxidação. Ele ganha elétron, que é o inverso do ânodo, que perde os elétrons, e ele é o agente oxidante. Então, sempre quem vai perder vai ser chamado de agente redutor. E quem vai ganhar vai ser chamado de agente oxidante. E nós temos também o condutor de elétrons, que é o material por onde os elétrons eles percorrem o caminho entre o ânodo e o cátodo. Nós temos aqui um exemplo, a pilha de Daniel. Ela envolve duas reações com o zinco metálico e o cobre. Nós temos aqui o zinco metálico, ok, que está dentro de uma substância que é chamada de sulfato de zinco. Nós temos aqui o cobre, que está dentro de uma substância chamada sulfato de cobre. O zinco, ele vai ser o ânodo na nossa reação e o cobre, o cátodo. E o porquê disso? Porque o zinco, ele vai sofrer a oxirredução, vai perder massa e vai passar para o cobre, que vai ser o agente redutor, que vai ganhar aquela massa, ok? E aí, no caso, o zinco ele vai estar doando os elétrons para o cobre. Nós temos aqui duas semi-reações, que são a do ânodo e do cátodo. A semi-reação do ânodo se dá quando, no caso aqui, o zinco ele passa de zinco zero, se oxida e libera esses dois elétrons para o cobre. O cobre, que é a semi-reação do cátodo, ele vai estar recebendo os dois elétrons do zinco, ok? E a partir disso ele vai estar se reduzindo até o cobre zero. Na hora de fazer a reação global da pilha, a gente corta, no caso, essas duas partezinhas e junta. Tudo que tiver no lado esquerdo fica junto e tudo que tiver no lado direito fica junto. Nós temos aqui um pequeno exercício da FUVEST, VUNESP, São Paulo. E aqui nós temos a seguinte equação. O zinco, 0, e o cobre, 2, positivo. Aqui temos, no caso aqui são os produtos, e aqui é o reagente. Aqui nós temos que o zinco, ele sofreu, né, a oxidação. E nesse caso, ele doou os elétrons para o cobre. Aí ele pede para a gente responder qual questão, qual dessas afirmações estão corretas. Na primeira afirmação, nós temos que o zinco metálico é o cátodo. Não. O zinco metálico é o ânodo. Por quê? Porque ele doou os elétrons, ele se oxidou. Aqui diz que o cobre, ele sofre a oxidação. No caso também está errado, porque no caso ele está sofrendo a redução. Ele está ganhando elétrons. Na terceira afirmativa, ele diz que o zinco metálico sofre aumento de massa. Também está errado, porque o ânodo ele vai perder massa e o cátodo vai ganhar massa. Como aqui o zinco ele é o ânodo, ele perdeu a massa. E aqui ele diz que o cobre é o agente redutor. Como a gente já viu antes, o agente redutor é o que está perdendo a massa e o agente oxidante é o que está ganhando. No caso, também está errado. A última
alternativa, que é a correta, ele diz que os elétrons passam dos átomos de zinco para os íons de cobre. Está correto. Tá bom? Nós temos aqui a corrosão de metais. A corrosão de metais ele é um processo natural em que o metal ele é deteriorado por meio de reações oxirredução entre ele e agentes naturais, principalmente o oxigênio do ar. Nós temos aqui um exemplo que é o processo de enferrujamento da palha de aço que a gente utiliza no dia a dia. E a gente pode ver que com o tempo, com a utilização dessa palha, ela vai se avermelhando e se desfazendo, ou seja, ela está sofrendo uma corrosão, uma oxidação. Na corrosão, o processo é a oxirredução, ou seja, o material ele vai sofrer a redução e o outro vai sofrer a oxidação e o outro vai sofrer a redução. Para que um material sofra a oxidação, o outro deve sofrer a redução. E nós temos aqui também o potencial de redução do material tem que ser menor do que o que está em contato com ele. Nós temos aqui duas equações, uma de oxidação e uma de redução. Na equação de oxidação, nós temos que o ferro é ferro zero, e aí ele, no caso, se oxida, libera 3 elétrons e doa esses 3 elétrons. No caso da redução, nós temos aqui o zinco. O zinco, ele é zinco 2 mais 2, ou seja, ele tem 2 elétrons a mais e ele se reduz e passa a ser zinco 0. Os tipos de corrosão são 3. Temos químicas, eletroquímicas e eletrolíticas. Na química, não há necessidade de um contato direto do material e do agente corrosivo por meio aquoso e nem de corrente elétrica. Na eletroquímica, há sim uma presença da solução aquosa que envolve a formação de uma corrente elétrica. Já na eletrolítica, ocorre uma interferência, no caso elétrica, proveniente de deficiência de isolamento ou aterramento. No caso, ela não é espontânea. Para a proteção de metais, nós temos a pintura, que no caso consiste em pintar o metal com algum tipo de tinta que proteja ele. Nós temos a plastificação, que consiste em plastificar o metal com algum tipo de plástico duro, para que ele também não sofra nenhum tipo de corrosão. Nós temos a anotidização, que no caso é proteger por um filme de óxido aquele metal, para que ele também não sofra corrosão. Nós temos a galvanoplastia, que no caso consiste em cobrir o metal com outro metal diferente. E nós temos a proteção catódica, que no caso consiste em colocar o metal em contato com o reagente, para poder ele não sofrer tanta corrosão e poder se proteger. Nós temos aqui um pequeno exercício, ok? E o texto ele fala que existe um boato que as latas de alumínio têm um alto valor, o lacre tem um alto valor comercial. Só que as empresas eles desmentiram esse boato e diz que isso era uma lenda e que na verdade aquele anel ele serve para poder que não ocorra a oxidação de alumínio no forno, ok? Porque ele é formado de magnésio. Aqui nós temos uma pequena tabelinha, como vocês podem ver, e aqui é o potencial padrão de redução, ok? O magnésio é esse daqui. A questão, ele vai pedir que a gente identifique qual das alternativas contém a resposta correta. E lá, no caso, a gente tem que identificar qual desses elementos vai conseguir ter um potencial padrão de redução igual ou diferente do magnésio que consiga proteger o alumínio da oxidação que ocorre no forno. No caso, a partir da tabela, a gente pode ver que nem somente o lítio e nem somente o potássio estariam corretos, porque tanto o lítio quanto o potássio podem proteger o alumínio. Então, a resposta correta seria a letra E, porque os dois, a partir do seu potencial de redução, que é menor do que o alumínio e apresenta um caráter maior
do que o oxidativo, vão poder proteger o alumínio da oxidação que ocorre nos fornos. Por isso que a letra E é a alternativa correta. Nós temos aqui a eletrólise. O que seria a eletrólise? A eletrólise é um processo químico que ele não é espontâneo, no caso ele é diferente da pilha, e ele ocorre graças ao fornecimento de energia elétrica por meio de uma fonte geradora. A eletrólise ele é um ramo do estudo da eletroquímica, em que a energia elétrica ela é transformada em energia química, ou seja, ele passa por um tratamento de um possível inversor, que no caso é o inverso do que está ocorrendo na pilha. Para ocorrer a eletrólise, é necessário que exista um agente gerador de energia elétrica, de corrente elétrica, que tanto pode ser uma pilha quanto uma bateria. Nós temos aqui um exemplo de eletrólise. Toda eletrólise ele vai precisar desse gerador para passar a corrente elétrica, no caso, para poder ocorrer. E aqui nós temos os elétrodos, que ficam imersos no eletrólito, ok? Nós temos o cátodo, que é sempre o polo negativo, e o ânodo, que é o polo positivo. Nós temos aqui as semi-reações da eletrólise. Na semi-reação do cátodo, nós temos que, quando o gerador é ligado, os elétrons eles são transportados do gerador do polo negativo. No caso da pilha, o polo negativo é o ânodo, que entra na cuba eletrólica pelo cátodo, que no caso é o polo positivo na eletrólise, onde acontece a reação de redução, como mostrado aqui na equação. Já no ânodo, a cuba eletrólica, os elétrons vão emergir do ânodo, que no caso da eletrólise vai ser sempre o polo positivo, e onde ocorre a oxidação, ou seja, a perda de elétrons. E eles chegam ao gerador pelo polo do positivo, no caso o cátodo, nas pilhas. E aí temos essa equação aqui que representa a semi-reação da eletrólise. A eletrólise também ela pode ser classificada de duas formas, a eletrólise ígnea e a de meio aquoso. A ígnea ela é quando tem uma substância que é fundida, no caso, e não tem presença de água. Já a eletrólise em meio aquoso é quando tem a presença de solução aquosa com íons dissolvidos. Nós temos aqui um pequeno exercício sobre a eletrólise, e aqui diz assim: considere o seguinte sistema utilizado para purificação do cobre metálico. Nós temos aqui o cobre impuro e aqui nós temos o cobre purificado. Ok? Aqui nós temos o ânodo e o cátodo. E aí, ele pede para dizer no qual dessas alternativas estão corretas. A alternativa correta é a letra E. E por quê? Na eletrólise, o eletrodo ligado ao polo positivo, ele sempre é chamado de ânodo. No caso, esse daqui. E nele, os ânions vão perder os elétrons e sofrer a oxidação conforme a equação, né? E a partir disso, o outro lado vai ganhar a massa e se reduzir. E no caso aqui ele diz que o 1 representa o ânodo em que ocorre a oxidação. Esse lado 1 aqui. Ou seja, está correto. A não poderia ser porque, né, quem está sofrendo a oxidação é o lado 1 e não 2. Enfim, a aula de hoje foi isso. Eu agradeço pela presença de todos e tenham bons estudos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.